Estamos iniciando hoje uma série, né, Futebol em Jogo. Queria agradecer ao Rodrigo Leitão, coordenador da base da Ponte Preta, treinador, colaborador da Universidade de Futebol, o Gabriel Puópulo de Almeida, psicólogo do esporte e trabalha nas categorias de base do São Paulo, e o Carlos Tiengo, instrutor de cursos da CBF. São os três convidados aí para a gente iniciar essa série. O tema hoje é a análise de desempenho numa perspectiva sistêmica, de entender a análise de desempenho de uma forma mais ampla. E eu iniciaria até perguntando para o Rodrigo, né, como é que ele vê, né, essa temática sendo introduzida no futebol brasileiro e a importância que ela tem para novos tempos no futebol brasileiro. Tá certo. Bom dia, amigos da mesa. É um prazer e uma honra discutir com vocês um tema como esse. E, aliás, para responder a pergunta, acho que já caberia um belo debate sobre o que é desempenho, né? Porque é muito provável que as pessoas enxerguem o conceito ou a ideia de desempenho de uma maneira bem particular. E, de repente, desempenho para uma equipe do interior de São Paulo que está buscando jogadores é diferente de desempenho para o São Paulo Futebol Clube, que está buscando jogadores, ou para o Atlético de Madrid, ou para o Barcelona, enfim. Então, acho que cabe esse debate daqui a pouco para a gente fazer a respeito desse conceito do que é desempenho. Agora, de qualquer maneira, eu penso, por exemplo, que um nadador, né, não sei se vocês concordam comigo, quando ele nasce com potencialidades, um ser humano nasceu com potencialidades e resolveu que vai nadar. E aí um dia ele disputa a final de uma Olimpíada e conquista uma medalha olímpica, né? E esse caminho entre ter nascido com potencialidades e virar o campeão olímpico, né, conquistar uma medalha, é um caminho que a gente pensa em análise de desempenho. Por quê? Porque alguns vão olhar para a análise de desempenho pensando no talento, o cara que nasceu com habilidades ou capacidades que podem ser desenvolvidas para chegar em algum lugar. Outros vão olhar para o desempenho como algo que passa por alguém com potencial e que tem capacidades e habilidades de buscar o desenvolvimento desse potencial. Quer dizer, não é mais o que ele tem, é o que ele busca fazer com o que ele tem. E outros vão tentar olhar para o conjunto dessas duas coisas para tentar entender o que é a análise de desempenho, para justamente poder configurar aquilo que, ao observar um jogador de futebol, chama a atenção na perspectiva de ele vai chegar, ele serve para o nosso clube, ele vai ser um jogador com excelência desportiva, né? Uhum. Então, todas essas ideias, esses parâmetros passam pela questão que você fez. Concordam com isso ou não? Até em relação a isso, né, eu queria passar a palavra para o Tiengo, né, que o Rodrigo ele levanta uma questão assim, fundamental, que é o olhar que a pessoa tem sobre o tema análise de desempenho. Né? O que você entende por análise também? Uhum. Né? O que você entende por desempenho? Né? E a gente nota hoje, até por uma tradição nossa, cultural no futebol brasileiro, e não só, né, mas na sociedade, de certa forma, a gente vê isso também, é um olhar mais sistêmico, que é o que a gente está propondo aqui debater, e um olhar mais cartesiano, vamos dizer assim, né? E acho que o que o Rodrigo introduz aqui nessa primeira rodada de debate, né, é um pouco isso, né? Como é que você vê esses dois olhares sobre esse mesmo tema? Obrigado pelo convite, agradecer aos amigos da mesa. Eu acredito, passo um pouco pelo que o Rodrigo falou, comentou, eu não consigo ver o desempenho se ele não for multidimensional. A tradição dessa função no Brasil ela é recente e ela vem com um tipo de abordagem, tentando até superar aquilo que o professor aponta há alguns anos, essa ruptura desse paradigma que está por trás de entender o que é o desempenho. Mas eu também não consigo ver o desempenho, assim como o Rodrigo colocou, sem entender o contexto que ele está inserido. Porque a manifestação do desempenho esportivo, no caso, de um contexto
X requer alguns fatores elencados por quem observa. E isso está condicionado pelo contexto. E a busca de um desempenho universal, eu acredito que ela esbarra nesse olhar. Porque nessas condicionantes culturais que estão postas, as características que vão apontar para um desempenho melhor ou não para aquele lugar que eu estou, depende dessa inserção desse indivíduo, que, como o Rodrigo colocou, ele se faz um rendimento ao longo de um processo. Então, eu pontuaria que eu concordo com o Rodrigo que o desempenho é multidimensional, ele tem diversas faces, que isso é uma questão que a gente precisa superar com a questão dos paradigmas. Ele é um processo, ele está relacionado a um processo e especialmente a um contexto cultural que a pessoa está inserida. Porque é diferente observar, analisar um desempenho de um jogador que atua numa equipe, por exemplo, com uma característica, uma tradição mais defensiva, ou para um país que tem uma característica mais ofensiva, que busca um futebol de uma outra maneira. Então, para entender o desempenho, buscando o gancho que o Rodrigo disse, eu preciso entender o contexto que está o desempenho. Então, eu acho que isso é uma premissa fundamental para quem quer se inserir nesse mercado e também como a gente pode olhar para esse mercado. Tanto o Rodrigo quanto o Tiengo, né, vocês dois colocaram essa questão de uma visão mais ampliada, né, da análise de desempenho, entender do que se trata isso, né? Uma outra coisa nessa direção que a gente nota, né, Gabriel, é ainda o analista de desempenho, as pessoas, ou até os departamentos, os setores que estão sendo criados nos clubes, eles têm assim, um viés ainda muito quantitativo, né, das observações, né? São números, são estatísticas, isso ainda a gente vê que é preponderante na análise, né? E que vocês colocam, apontam para uma direção de entender mais a complexidade do jogo e do rendimento, né? Realmente do desempenho, né? Melhor dizendo. Você como um psicólogo, né, e que trata com questões que não são nem sempre mensuráveis, né, embora a psicologia busque também dar esse caráter quantitativo, né, mas trata muito da parte qualitativa, como é que a psicologia pode contribuir para essa visão, né, relatada assim rapidamente pelo Rodrigo e o Tiengo? Tá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, professor. Valeu para estar com meus colegas aí discutindo isso. Primeiro, fazer uma consideração que eu acho assim, a psicologia do esporte, ela, até por uma questão de necessidade de inserção no meio esportivo, ela acabou tentando absorver muito do discurso quantitativo que vem dessa área mais técnica, física, tática e tal, para tentar se integrar e, em muitos sentidos, esqueceu todo o cabedal de conhecimento que poderia contribuir naquilo que é mais intangível, menos mensurável e mais qualitativo, né? E eu acho que é isso que, nesses últimos anos, é o que a gente tem tentado, eu sou um dos advogados dessa visão, de, ao mesmo tempo que você tem, e claro, tem muito bem sedimentado, muito conhecimento que possibilita quantificar coisas na seara psicológica, dentro dessa leitura sistêmica, da qual eu concordo e já compartilhei bastante com vocês todos, esse aspecto qualitativo ele se dá na medida em que talvez a psicologia seja o conhecimento, a área do saber que possibilita essa costura interna entre aspectos físicos, técnicos, táticos, gerenciais, políticos. Então, a concepção de um clima que favorece a expressão, você falou manifestação, né? A gente pode pensar em termos de expressão de um potencial, talvez seja o saber psicológico que nos ajude, talvez em aspectos quantitativos, mas principalmente em aspectos qualitativos, intangíveis, essa interpretação de um clima que favorece o desempenho. E aí, se você está pensando numa área, ou em profissionais de análise do desempenho, que estão a serviço de desenvolver a inteligência de um determinado clube, com vias a incrementar a sua vantagem competitiva frente aos demais, que é um pouco essa a intenção
de você ter aquela coisa a gente já debateu bastante isso, nos movimentos dos estados durante as guerras, é isso, o cara brigava com arco e flecha, o outro trazia uma tecnologia melhor, que era uma arma com pólvora, o outro trazia a bala, o cartucho pronto, e a coisa ia assim. Então, nessa competição entre os clubes e entre as confederações e tal, a busca por inteligência, por novas tecnologias, por novas maneiras de preparar os seus jogadores, vai trazendo um destaque, que é o que os clubes buscam. Então, dentro dessa linha, eu acredito que uma nova fronteira são os analistas de desempenho buscando criar meios de promover a inteligência do jogo, a inteligência do desempenho que é feito ali pelo time, trazer esses elementos intangíveis, essas questões mais de ordem interpretativa, de climas e dessa relação sistêmica entre os diferentes saberes que constituem ali a formação, o processo de desenvolvimento e o desempenho no jogo.